Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu logo engravidei. Naquela época, quando a gente engravidava, assim, eu sem experiência nenhuma, não sabia me prevenir, porque era um tabu esses assuntos dentro das casas antigamente. Minha mãe e meu pai descobriu e eles logo, tipo, praticamente fizeram, obrigaram o meu marido a assumir e casar comigo. Na época, reuniu as famílias e tal, e de uma certa forma ele se sentiu obrigado a assumir a relação e a criança, no caso. Como ele já estava na época planejando de ir para São Paulo, ter mais qualidade de vida, sabe? Tentar a sorte, ele ia morar com a irmã dele e ele acabou tendo que levar eu. Nós casou no cartório mesmo e ele levou eu já estava grávida. E com isso, eu acho que despertou nele um ódio muito grande, porque na cabeça dele ele ia para a cidade grande, ia trabalhar. Resumindo, ele não queria ter compromisso de homem casado e acabou tendo uma mulher ainda com filho. Daí nós fomos e na casa da irmã dele, a irmã dele de uma certa forma, ela junto com ele, eles se davam muito bem, começou a meio que me humilhar, porque querendo ou não, na cabeça dela eu tinha estragado a vida do irmão dela. Chegando lá, ele já estava com o serviço pronto, eles trabalhavam junto na mesma empresa, que ela mesma arrumou para ele. E eu ficava em casa o dia inteirinho, cuidando da casa, cuidando do serviço doméstico. Meu menino nasceu e você vê que nem ele nem ela tava nem aí, sabe? Tipo, me tratava como se eu fosse uma pedra, sabe? Eles riam da minha pessoa, eles riam do meu jeito de falar, tipo, tudo que eles podiam falar para me deixar para baixo, eles falavam. Eu fazia janta quando eles chegavam e eles jantavam, sempre reclamava da comida, por mais que eu caprichasse. Depois iam os dois assistir jornal e eu ficava ali cuidando da minha criança e fazendo o serviço doméstico. Resumindo, eu estava ali simplesmente para trabalhar para os dois, porque era como se fosse o meu castigo, por ter engravidado dele e ter feito ele casar comigo de uma certa forma. Ele vivia atacando na minha cara que casou comigo por causa do meu filho. Num dia desse, era final de semana, e tanto um quanto o outro começou a brigar comigo, sabe? Eles descontavam a raiva deles em mim. Eu fiz o almoço, né? Era um domingo, fiz o almoço e eles começaram desde manhã a implicar. Implicava com a casa que não estava do jeito que eles gostavam, com a roupa que não estava do jeito que estava bom para eles, que a criança estava chorando demais. Resumindo, implicava com tudo. Daí eu não conhecia nada na cidade, não tinha amizade, sabe? Daí eu peguei um dinheiro na época, não tinha esses cartão de passe, peguei um dinheiro, me mandei pro centro da cidade, sabe? Pra mim parecer, sabe? Me mandei e fiquei lá, sentado numa praça, até que chegou um desconhecido. Começou a me elogiar, começou a falar que eu era bonita e perguntou se eu queria dar uma volta de carro com ele. E eu aceitei, sabe? Quando você não tá mais nem aí com nada, que você se sente tipo uma pedra na vida dos outros. Era mais ou menos isso, sabe? Às vezes eu reclamava pra minha mãe o que estava acontecendo, mas a minha mãe não tava nem aí, porque segundo ela eu tinha escolhido essa vida pra mim. E esse homem me chamou pra passear com ele de carro e eu fui. Chegando assim, ele
levou eu num lugar assim, isolado, sabe? E perguntou se eu queria ficar com ele. Que eu era muito linda, que tal. Gente, eu aceitei ficar com esse cara. E sinceridade, naquele momento é como se estivesse ponhando pra fora tudo de ruim. Era como se eu tivesse, tipo, sabe aquele grito que você quer dar e você não consegue? Então, e foi maravilhoso. O homem, por mais que ele tenha, que eu não conhecia, ele foi muito carinhoso comigo, sabe? E querendo ou não, eu gostei muito. Daí ele pegou, perguntou se queria me deixar, se eu queria que eu deixasse eu ir na minha casa, sabe? Eu falei que não, que podia me deixar no mesmo lugar. Ele pegou, me deixou no mesmo lugar que ele me pegou. E depois eu vim embora, eu cheguei tarde em casa. Acredito que eu achei que eles iam estar brabo comigo, que eles iam querer saber onde eu tava. Não. Quando eu cheguei em casa, os dois começaram a zoar. A desaparecida apareceu, a nervosinha chegou, mas não me questionaram em nada, sabe? Eu peguei o meu menino, fui dar banho nele, fui fazer a janta, eles comeram e começaram a rir ainda de mim. Só que daí o que aconteceu? Como foi bom pra mim, eu ali lavando a louça da janta e pensando, foi algo assim mais humano que eu tive em todo o tempo que eu fui viver com ele. Eu comecei a fazer essas práticas. Toda vez que eu me sentia muito ofendida, eu me mandava para esse mesmo lugar e sempre encontrava alguém e ficava com ele. E isso, gente, foi por anos, anos e anos. Eu acho que eu já com mais de 60, porque todas as agressões que ele fazia verbalmente comigo, ele só não fazia fisicamente. Eu me mandava e o primeiro que aparecia eu ficava. Até que um dia eu ouvindo ele e a irmã dele conversar, eu ouvi ele falando de uma menina. Esse tempo todinho, desde que nós fomos morar junto, ele estava tendo um caso com essa menina que ele conheceu no primeiro dia de serviço dele. E os dois conversando sobre ela como se eu nem tivesse nem ali. E depois que eu ouvi isso, se eu já metia nele, aí que passou ele ser com força. Porque eu ia, gente, com o primeiro que aparecia e ali eu, sabe, era maravilhoso. Era como se fosse uma terapia para mim. E essa aí é a minha história. Hoje, quando eu olho para trás e lembro da minha história, não me orgulho, mas foi uma saída, sabe, para me curar as minhas aflições. Querendo ou não, cada um libera as suas angústias de um jeito e foi a forma que eu encontrei de me satisfazer como pessoa. É lógico que hoje quase eu não faço isso, porque querendo ou não, hoje nós estamos na nossa casa, o nosso filho já cresceu, mas se não fosse isso, talvez eu não aguentaria o meu casamento até hoje. Querendo ou não, naquela época não era como é hoje, que as pessoas apoiavam uma mulher ficar separada. Era muito mais difícil. E essa aí é a minha história que eu tenho para contar e que eu vivi. E quem olha para nós pensa que o nosso casamento só foi flores, mas nem imagina. O meu marido nem imagina o tanto que ele já foi. E essa aí é a minha história. Gente, essa é a história dessa moça.
ela mandou pra mim. Se você tem aí a sua história, mande pra mim que eu faço questão de contar assim do meu jeito. Até mais!